Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral e nesta terça-feira, 19 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Chico. Tudo bem. Então tá bom. Nós vamos agora começar a ver os VTs do programa e tem um em especial que é com relação ao posicionamento da primeira-dama Janja da Silva, a primeira-dama brasileira, no G20, no festival que ela organizou, enfim, criou, e ela fez uma manifestação essa que inclusive foi censurada até pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver. A primeira-dama xingou Musk, dono da rede social X e futuro integrante do governo Trump, enquanto debatia a regulamentação das redes sociais no CRIA G20, evento que reuniu influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Ao defender a regulação das redes, um barulho interrompeu a fala e ela brincou, é o Elon Musk, e disse não ter medo dele. De navio? É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Logo em seguida, xingou o dono do X em inglês. Elon Musk. Elon Musk reagiu a um post com vídeo da fala de Janja em sua rede social com emojis de risos, seguido da fala "eles vão perder a próxima eleição". A imprensa internacional também repercutiu a fala e Janja virou manchete nos jornais de vários países. Alguns veículos destacaram o histórico de tensões entre Musk e o governo brasileiro, até preocupações com possíveis impactos diplomáticos do episódio, uma vez que Musk fará parte do futuro governo de Donald Trump. Nos bastidores, ministros e aliados do governo se mostraram contrariados com a fala da primeira-dama. Já Lula repudiou ofensas a adversários ao discursar na noite de sábado no encerramento do festival Aliança Global, organizado por Janja dentro da programação do G20. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade. Muito bem, Roberto, aí está a manifestação da primeira-dama, que repercutiu no mundo inteiro, e a própria censura feita pelo marido, pelo presidente Lula, dizendo que não se deve xingar ninguém. De fato, é uma questão basicamente, de educação. Roberto. Educação e liturgia do cargo, Chico. Claro. Eu, quando falo que o único presidente da República que a gente teve, que foi presidente, entendendo o que é o cargo, nos últimos 50 anos, chamava-se Fernando Henrique Cardoso, que dava orgulho para qualquer brasileiro e as pessoas não valorizavam isso. Fernando Henrique chegava na França, falava em francês, chegava nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em alguns outros países, falava em inglês, era um cara comedido e tinha uma esposa, Ruth Cardoso, que foi a responsável direta pelo Bolsa Escola, que era uma mulher digna, uma mulher que... Preparada, inteligente. E outra, foi também a mãe do Universidade Solidária, um projeto maravilhoso que o PT acabou com ele. E a gente hoje tem a Janja, é o que tem para hoje. Mas essa mulher é absolutamente desqualificada e o pior, ela tenta ter um protagonismo, sim, Chico, num cargo que não existe. A primeira-dama, a referência primeira-dama, que nasce nos Estados Unidos, ela não é um cargo, é uma denominação à mulher do presidente. A mulher do presidente não tem papel institucional, ela não organiza cerimonial, ela não faz nada, ela é a mulher do presidente e tem uma denominação. A Janja quer ter cargo, ela quer ter gabinete, ela atribui posição a ela como primeira-dama. E ela tem um protagonismo irrefutável. É ela que organiza a agenda do Lula, ela repreende ministros, ela dita determinados discursos, ela é danosa ao Lula e ao Brasil. Participa de todas as reuniões. Ontem, quando o Lula fez o discurso dele no G20, ela estava sentada atrás dele. E a China se recusou a ter a participação dela no encontro bilateral. E é absoluto, o que ela vai fazer lá? O que a mulher do presidente tem que estar em reuniões oficiais? Ela não fala inglês, quer dizer, nem intérprete ela é. Então, o mais absurdo é que ela agora ultrapassou os limites. Todo mundo sabe que ela que manda.
Só que ela ultrapassou todos os limites, porque ela começa a atrapalhar o governo. Isso que ela fez, somado à bobagem, porque o Lula também já é o rei da bobagem. Ele improvisa, acabou. Quando ele pegou e tomou partido na eleição americana, coisa que nenhum presidente pode fazer, porque isso é até uma invasão de soberania. É diferente, por exemplo, tomar posição quanto à eleição do Maduro. Foram eleições fraudulentas. É depois. Agora, tomar partido, eu prefiro fulano do que fulano, não, isso não existe. Você pode até fazer, mas sem ninguém saber. Você bota a tua agência de informações para trabalhar, você ajuda o cara que é outro candidato, assina acordos que vão beneficiar o país para beneficiar determinado candidato. É assim que se atua. É com decência, dignidade e respeitando o Itamaraty, que é o responsável pelas relações diplomáticas. E, sobretudo, discrição. Né? Esta mulher ultrapassa todos os limites. E mais, o que ela fez agora? E tem que tomar mesmo na cabeça. Foi chamada até na brincadeira de Janja Palusa, né? O então, festival que ela criou. Aí é que tá, Chico. O grande problema, ela criou um evento oficial. Sim. Os patrocinadores deste evento foram Banco do Brasil, Petrobras, BNDES e Caixa Econômica Federal. Isso para mim é vergonhoso. É verdade. É vergonhoso, porque todo mundo foi obrigado a dar dinheiro, obviamente, para esse festival. Não à toa, ontem, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação, um pedido de informações formal, e talvez todo mundo tenha que devolver o dinheiro para as estatais e para os cofres públicos. Olhem só aonde a gente chegou. A Janja faz o que quer e é uma mulher que não tem cargo. Ora, mulher que manda no marido é algo normal, Chico. O que não pode é ter protagonismo. Claro, evidente. A gente falava do Bolsonaro, que o Arnaldo, nosso querido Arnaldo Haddad fala que ele tem 4 problemas, né? A boca e os 3 filhos, a língua e os 3 filhos. Porque ele também falava muita bobagem. Sim. Outro dia eu ouvi, mas você está esquecendo Michel Temer. Michel Temer não tinha a menor noção de liturgia do cargo. Um cara que recebe às 10h30 da noite, o presidente da JBS na casa dele, vai andar pelo jardim, a residência oficial, falando o que ele falou, é um débil mental que não tem noção da liturgia do cargo. Então, desculpem, eu não tenho. Fernando Henrique Cardoso, com todos os defeitos e os problemas que o governo dele tem, foi o único que deixou saudade. Vou nem falar da Dilma, que estocava vento, falava as bobagens dela, tal, porque aquela só o Lula decidiu ela estar lá. E no momento em que o PT elegia quem quisesse. Tirando isso, quem sobrou? Olhem para os militares. Era um pior que o outro. O Sarney, presidente por acaso. Sim. O Itamar só fez bobagem. Teve um papel relevante no plano real. Sim. Foi o presidente que bancou a ideia do Fernando Henrique e da equipe dele. Quem nomeou o Fernando Henrique, enfim. Exato. Mas também era outro que não tinha noção da liturgia do cargo. Então, o grande problema, por exemplo, muita gente Sem fala... falar Chico, no Collor, né? esse então nem se fala. Não tinha a menor noção do que é ser presidente da República. Transformou a casa da Dinda num balcão de negócios. Não morava nem na residência oficial. Nunca entendeu que o presidente tem que ficar, como um presidente americano, claro, se recusar a morar na Casa Branca. Né? Não interessa onde ele more. O próprio Trump. Ele mora numa cobertura na Trump Tower, que é gigante, tem aquela outra casa na Flórida, onde ele está agora. Agora, o grande problema, para mim, Chico, explícito em relação ao que aconteceu. O Lula deu uma pisada na bola quando tomou partido com a Câmara. Sim. E agora, a mulher dele faz esta bobagem que ela fez. Dane-se o Elon Musk. O Elon Musk é um cara que só pensa em dinheiro. Só os idiotas da extrema-direita brasileira acham que ele é porta-voz da liberdade de expressão, alguma coisa assim. Elon Musk é um cara do setor de tecnologia, que ele é a versão do setor de tecnologia do Soros. Ele nunca criou nada. O Elon Musk nunca inventou nada. Ele nunca sentou numa prancheta. Ele não é engenheiro. Ele não é projetista, ele não é um gênio, ele não é um Thomas Edison. O que o Elon Musk faz? Ele é anjo. A gente chama de investidor anjo.
É o cara que compra startups, investe em negócios. Os caras do Google criaram o Google, os dois donos, mas são 3 donos. O que é esse terceiro? Foi o cara que botou dinheiro lá para que eles pudessem criar o Google. A mesma coisa o Facebook. Hoje Meta, que controla o Instagram e o Facebook. Existem os investidores. O Elon Musk é esse tipo de investidor. Ah, ele tem visão empresarial? Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Mas ele é investidor. Aí estão considerando o cara um gênio, atribuindo invenções que não existem, coisas que absurdas que a gente ouve falar dele, como se ele fosse um Thomas Edison do século XXI, e ele está muito longe disso. Thomas Edison projetou e testou e inventou a lâmpada e um monte de outras coisas. Elon Musk nunca inventou nada, nunca fez nenhuma xícara. Ele é investidor. Brilhante, mas tem faro de negócio? Tem. Dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Mas ele sabe ganhar dinheiro e ele só se importa com dinheiro, ele quer que se lixe a liberdade de expressão. Só os idiotas que têm nele um ídolo. Eu acho que se você é do sistema financeiro ou do setor financeiro, você pode ter ele como ídolo. Agora, achar que ele é um gênio, aí já é demais. Roberto, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida comentando mais o G20. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 19 de novembro, e hoje recebendo o comentarista do Opinião, Roberto Mohamed Amin Júnior, conversando e comentando especialmente as decisões do G20. É o que nós vamos ver agora no próximo VT, quando o grande momento foi a firmar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que pretende esse documento e pretendem os líderes que seja erradicada até 2030. Vamos ver o VT. O cenário escolhido para a foto oficial do G20 foi um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Juntos, os líderes das maiores economias simbolizam a soma de 85% do PIB global de mais de 100 trilhões de dólares. Números que contrastam com indicadores de pobreza e fome. 733 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de desnutrição, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Contraste foi o tema central do discurso do presidente Lula na abertura do G20, ao anunciar o lançamento da Aliança Global contra a Fome. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. No momento do anúncio, a aliança tinha adesão de 81 países. O presidente Javier Milei, da Argentina, não havia assinado o documento, mas decidiu aderir de última hora e se juntou ao grupo que conta ainda com 9 instituições financeiras globais e 31 ONGs, além da União Europeia e da União Africana. A força-tarefa foi criada para propor políticas públicas eficazes e buscar fontes de financiamento. E tem uma meta ousada, de erradicar a fome no mundo até 2030, dando atenção para a necessidade de cada região. Muito bem, aí está o VT e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E, de fato, essa meta é erradicar a fome em 5 anos. Como é que você avalia isso, Roberto? É possível? O Lula fez este mesmo discurso em 2003. É lógico que não é possível. O mundo é assim, Chico. Se a gente analisar bem a situação do Brasil a partir de 2003, até pela característica do PT e da esquerda, houve uma mudança de comportamento, de posição oficial em relação à fome, ao tratamento, à ajuda, a transformação do Bolsa Escola em Bolsa Família, embora eu entenda que foi um pouco exagerada, porque muito pouca contrapartida foi colocada no programa, depois eles foram arrumando a casa. Mas foi um programa de distribuição de renda inédito no Brasil. Mas é lógico que ele não tem... Eu acho que é um discurso muito bom.
ele enfeita a participação do dirigente, mas muito pouco efeito prático. Por exemplo, a gente teve agora, Chico, quando a gente fala de insegurança alimentar, houve uma crise provocada no mundo todo por conta da guerra da Ucrânia. Sim. Por quê? Porque a Ucrânia é o maior fornecedor mundial de fertilizante. E tem um detalhe, as pessoas esquecem que foi uma opção tomada, e não foi uma coisa de... A gente acabou de falar dele como exemplo, mas foi durante o governo Fernando Henrique que se tomaram determinadas decisões industriais no Brasil que custaram muito caro. Uma delas foi acabar com a indústria de fertilizantes. Começa no governo Collor, com a privatização da Ultrafértil, que pertencia ao grupo Petrobras, ao sistema Petrobras, era uma subsidiária. A Ultrafértil fabricava fertilizantes, era a maior produtora brasileira, porque o Brasil tem todos os componentes para produzir, fosfato, magnésio, ele tem tudo que se usa para produzir fertilizante. Só que competir com preços de determinados países era muito difícil, né? Quando se toma aquela decisão de privatizar a empresa por um grupo que tinha a nítida intenção de acabar com ela e se tornar importador, você faz uma opção de diminuir sua produção e ficar dependente do exterior. A mesma coisa a gente viu na pandemia, porque muita gente esquece que depois o Butantan acabou, depois que criou a vacina, a Coronavac, eles começaram a construção de uma fábrica dos componentes da vacina, que basicamente aquela gema de ovo que você coloca o vírus ali, que você faz com que ele se multiplique para você usar para vacina. O Butantan tinha uma fábrica dessa. Há umas 3 décadas atrás, era mais barato importar da China. O que fizeram? Fecharam a fábrica do Butantan. E o Brasil passou aquele perrengue todo, porque faltava os componentes para produzir a Coronavac, porque vinha tudo da China. E a China estava produzindo primeiro para ela, depois para os outros. Então, você veja como nós fizemos opções erradas, mas, na verdade, as mesmas opções que os Estados Unidos fizeram naquele momento. Se a gente for ver o que chamam de cinturão da ferrugem, sim, que um dia foi o cinturão do aço, Detroit, as cidades onde ficavam todos os fabricantes de automóveis, viraram cidades fantasmas. Por quê? Porque os Estados Unidos fizeram aquilo que o mundo inteiro fez. Vamos fazer na China, no Vietnã, sim, em Taiwan, porque é muito melhor e sai mais barato para nós. Claro. E foi o grande discurso do Trump na primeira campanha e nessa. Voltar os empregos para os Estados Unidos. O Brasil não estava indo na contramão, ele estava acompanhando o mundo inteiro, mas foram opções equivocadas. Né? Muita gente fala, a gente falou no primeiro bloco, o senhor Elon Musk, o gênio da extrema-direita, que acham que ele é tudo, ele, na verdade, faz a mesma coisa, porque o Tesla é produzido na China, o Tesla não é produzido nos Estados Unidos. O Tesla não produz emprego nos Estados Unidos, ele produz emprego na China. Então não fiquem vocês achando que ele é um cara assim, até porque ele nem é americano. Então, na verdade, o mundo fez essa opção. Ao fazer essa opção, você se torna dependente daqueles grandes produtores que têm uma economia de escala e conseguem vender mais barato. Era o caso do fertilizante ucraniano. Além da Ucrânia ser um fornecedor de alimentos, principalmente trigo, para a Europa, tanto que eles conseguem competir muito com produtos brasileiros do agronegócio, porque a Ucrânia produzia muita coisa. E a Ucrânia sempre foi a grande responsável. A gente precisa olhar a história. Eu já cansei de falar, a Ucrânia nunca existiu como país, nunca. A Rússia nasce na Ucrânia, o Império Russo começa na Ucrânia, a primeira capital foi Kiev, para depois vir Moscou. Toda aquela região era uma coisa só. Lenin, quando assume, divide, como nós temos os nossos estados, que é diferente da história dos estados americanos, que eram colônias independentes, sim, que se uniram. Ali foi diferente, o movimento veio de baixo para cima. Aqui eram as províncias que viraram estados, era de cima para baixo. Lá foi a mesma coisa. Só que ao invés de criar como estados, ele usou a expressão república e criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi uma fantasia que Lenin criou, e que Stalin, inclusive, que era georgiano, foi contra. Ele sempre disse isso, tinha sido uma infeliz ideia
de Lenin e de Trotsky. E aí, quando houve o desmantelamento da União Soviética, foram oportunistas que transformaram a Ucrânia num país, mas ela nunca foi um país. Só que a Ucrânia era o cinturão agrícola da União Soviética, era lá que vinha, tanto que foi onde eclodiram as grandes revoltas no início do governo Lenin, e que chegou até o governo do Stalin, que foi a coletivização das fazendas, né, que não foi aceita, teve revoltas, tal como aconteceu na China. Então, é preciso entender um pouco esse panorama para a gente compreender que o Lula prega é muito bonito no discurso. E estava a Janja atrás dele. Você viu entre o Haddad e o ministro das Relações Exteriores. O que ela estava fazendo ali? Naquela posição não dá para entender. A grande questão aí é que é um discurso que não consegue se sustentar. É como a tributação dos ultra-ricos. Todas as decisões que constam no documento do G20, na verdade está sendo igual a todos os outros G20. Não tem aplicação prática, Chico. Por quê? É uma discussão de que há recursos, vão disponibilizar recursos para tanto, enfim, mas... A gente fala de recursos. O Fundo Amazônia. A gente consegue saber o que acontece com o Fundo Amazônia, que recebe dinheiro do mundo todo? Não. E vejam bem, o Fundo Amazônia está fora da fiscalização do TCU. Então, olhe só como é que é. Agora saiu uma decisão do TCU que obriga o governo a explicar o fundo do pré-sal. Porque criaram este fundo, ele deveria servir para fazer compensações em relação aos danos ambientais do pré-sal. Ele tem bilhões de reais. E ninguém sabe o que é feito dele, não tem fiscalização, não tem nenhum suporte, roubaram dinheiro a dar com pau, e o TCU, agora aqui, olha que isso não tem nenhum santo no TCU, hein? O mais legal, o mais bonzinho do TCU vende a mãe na feira e não entrega. Mas a coisa fica insustentável. São muitas ONGs em toda essa história, né? Exatamente. ONGs em profusão pelo Brasil, ganhando dinheiro. Então, Chico, o discurso do Lula é muito bonito, mas não vai chegar em lugar nenhum. Vão criar mais um fundo internacional que vai receber dinheiro e depois ninguém vai poder fiscalizar o que esse fundo faz, porque tem essa característica. Os fundos que recebem dinheiro de fora, até justamente por essa razão, esse é o espírito da coisa, não são fiscalizados pelo Tribunal de Contas ou por órgãos de controle de cada país. Se, por exemplo, falassem, o FMI vai administrar esse fundo, ou o Banco Mundial vai administrar esse fundo, eu até acho que poderia funcionar. Mas é fonte mais de desvio de dinheiro do que solução prática. Por exemplo, como é que a gente pode falar, Chico, de acabar com a fome na África? Não existe um presidente, que não seja extremamente corrupto no continente africano. A África, todos os líderes são corruptos. Seja da religião que for, tal. Qualquer dinheiro que você jogue na África e que tenha que passar pelas mãos do governo, vai para o ralo. Então, não adianta falar que nós vamos acabar com a fome botando dinheiro, não. Em 5 anos, né? A ambição é usada em 5 anos. Mas não existe, Chico, porque os governos dos países mais miseráveis do mundo são absolutamente corruptos. É o continente africano, o continente sul-americano, a América Central, são governos corruptos, a gente vê pelo nosso. O cara recebe verba federal para fazer um hospital e não faz, recebe verba para fazer uma escola e não faz, querem roubar. Então, a gente não vai ter... Esse plano do Lula, ele é muito bonito no discurso, ele se torna um cara com visibilidade internacional, mas a gente sabe que não há resultado prático que venha disso. Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião desta terça-feira, 19 de novembro, e hoje recebendo o comentarista do Opinião, Roberto Mohamed, advogado.
E agora, Roberto, nós vamos ver mais um VT com relação ao G20 e aí focando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro presidente americano no exercício do cargo, a visitar a Amazônia, inclusive. Vamos ver o VT, por favor. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma ajuda financeira de 4 bilhões de dólares para a Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial. E ainda a mobilização de outros 60 milhões de dólares numa parceria que, segundo ele, será um divisor de águas para a segurança alimentar, especialmente na África. No domingo, em visita ao Amazonas, Biden já havia anunciado a liberação de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, usado nos esforços de conservação da terra e proteção da biodiversidade. Mas os recursos ainda estão sujeitos à aprovação do Congresso americano, agora de maioria republicana, partido do presidente eleito Donald Trump. Lula terá um encontro com Biden nesta terça-feira e vai tentar convencê-lo a anunciar a meta do país para a redução de emissão de carbono na próxima década. Os esforços no primeiro dia da cúpula foram para ajustar pontos cruciais no texto da declaração final do encontro. O documento ressalta o compromisso dos líderes em combater a fome, a pobreza e a desigualdade, promover o desenvolvimento sustentável e reformar a governança global, tema do segundo discurso de Lula. A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes. Não é preciso esperar uma nova guerra mundial ou um colapso econômico para promover as transformações de que a ordem internacional necessita. Muito bem, aí está o VT. E me referindo à liberação daquele recurso, Roberto, para a Amazônia, lá na Amazônia, esse recurso depende da aprovação do Congresso americano, hoje absolutamente republicano. Então, qual é a garantia que temos também? Não tomou posse ainda. Não tomou posse, mas qual é a garantia que temos de que isto será... Nenhuma, porque não vai votar agora, vai votar ano que vem. É uma coisa, a autorização que o Biden deu em cima da hora para que o Zelensky use mísseis de longo alcance, e o Putin já falou, o bicho vai pegar. Sim. De uma forma irresponsável. Eu disse aqui no programa várias vezes que, por mais que a gente não goste do Trump, os democratas são muito mais belicosos do que os republicanos. Historicamente, quando os democratas estão no poder, os Estados Unidos se afundam na lama em guerras, como foi o Vietnã, a tentativa da invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Tem sempre democrata nesse jogo. Isso jamais poderia ser feito. Foi uma irresponsabilidade do Biden. Acabou de entrar um pedido de impeachment no Senado americano. Porque não é porque está no final da feira que ele vai fazer o que ele quer. E é lógico que esse dinheiro não vem. Podem acreditar que esse dinheiro não vem. Então foi o tipo da doação para inglês ver. E novamente, no segundo discurso, a Janja atrás do Lula. Mas dessa vez ele está certo. O Conselho de Segurança da ONU, quando foi criado, ele era muito menor. E ele tem os membros permanentes que têm poder de veto. Historicamente, ele não consegue emitir uma deliberação, a não ser quando ela não é do interesse nem de Estados Unidos, nem de Rússia, nem de China. Porque a Alemanha e Inglaterra e França se aliam ao voto americano. Eu não vejo a razão para que isso exista hoje. Esse peso e contrapeso, a questão do poder de veto, impediu muitas vezes a utilização, principalmente por conta dos Estados Unidos, do Conselho de Segurança, e essa é a razão pela qual o veto foi criado. O que você não pode, no mundo de hoje, em que você não tem mais a Guerra Fria, você tem uma guerra econômica de blocos antagônicos. Desculpe. Mas você não tem mais a Guerra Fria. Sim. O veto não se sustenta mais. Por exemplo, se o veto tivesse que ter 4 votos, aí até poderia ter, mas a própria ideia dos membros permanentes, Chico, ele já deveria ter mudado. Ela devia ter... O Conselho poderia, por exemplo, ter 24 membros, 12 permanentes e 12 eleitos. Por quê? Para você privilegiar ou regiões ou países que têm um protagonismo, como é o caso do Brasil, da África do Sul,
da Índia. Eu não vejo razão para que uma economia como a Índia não seja membro permanente do Conselho de Segurança. E que é uma potência militar na Ásia. O Japão não seja membro permanente. A África do Sul não seja membro permanente, além do Brasil. Então, é preciso haver uma mudança. Eu vou ser sincero, eu nunca me especializei em direito internacional e eu não conheço o Estatuto das Nações Unidas a fundo. Mas eu, às vezes, fico me perguntando, Chico, por que o plenário da ONU não pode votar uma mudança estatutária para a Organização das Nações Unidas. É como se o Conselho de Segurança fosse um órgão acima da ONU, quando, na verdade, ele é um órgão da ONU, como é a Unicef, como é a OMS, são todos os organismos, Unesco, que fazem parte dela, são agências voltadas para o Conselho de Segurança, para disseminar a atuação da Organização das Nações Unidas. Então, eu não sei por quê, a não ser que estatutariamente haja uma previsão proibindo que o plenário das Nações Unidas, ou seja, o conjunto das nações, porque basta fazer as contas, né, Chico? Passaria de lavada uma mudança no Conselho de Segurança da ONU. Aliás, Roberto, só a propósito, é que acabou de chegar agora uma notícia vinda de Moscou dizendo que a Ucrânia já fez o primeiro ataque com mísseis de longo alcance à Rússia. Lógico, ele não vai perder tempo. Informação de Moscou. Né? Evidentemente, foi ele não vai apurado perder tempo. Devidamente. E, Chico, acontece o seguinte, muita gente já disse que, lógico, o Putin, ele não é louco. De louco ele não tem absolutamente nada. E aí eu vejo um monte de especialista militar de Araque falando que ele errou, que ele... Não. Ele não imaginava que os Estados Unidos dessem tanto suporte à Ucrânia. Isso era fato. Ele não imaginou. Ele achou que os Estados Unidos não iam ter coragem de fazer isso. Mas a União Soviética, e os Estados Unidos também têm, mas a União Soviética investiu muito num tipo de arma nuclear que tem um alcance de contenção. São chamadas armas táticas nucleares. Elas não são lançadas por mísseis elas não são levadas por mísseis. Quando a gente fala míssil nuclear, não é um míssil que é um nuclear, é o míssil que leva a ogiva nuclear. Essas armas táticas, elas podem ser disparadas por foguetes de curto alcance pelos navios russos que estão no Báltico, ou por aviões. Sim. E a Força Aérea Soviética é infinitamente superior à Força Aérea Ucraniana. Eles abateram aviões. A arma tática, os mísseis soviéticos que carregam essas armas táticas, que têm um alcance destrutivo infinitamente menor que uma bomba, uma ogiva nuclear tradicional, eles vão provocar um impacto menor, inclusive de radiação, mas são absolutamente destrutivos. Lógico que isso vai ser usado fora da fronteira, para não atingir e não ter problema nenhum com outro país, só que o que os Estados Unidos fizeram foi loucura. E enquanto, veja bem, a Ucrânia não é membro da OTAN. Queria ser, e foi uma provocação deliberada à Rússia, e a Rússia tomou a iniciativa da invasão. Nada obriga nenhum país a entrar em conflito com a Rússia se ela usar armas táticas na Ucrânia. E o prejuízo vai ser muito maior. E foi avisado antes, não adianta a propaganda americana ficar fazendo estardalhaço, porque ele avisou. Se usarem essas armas, eu vou retaliar com todo o peso que as Forças Armadas da União Soviética, da Rússia têm. E aí, meu amigo, a gente está caminhando para uma situação que o Biden não tem nem idade e nem tempo de governo mais para cometer esse tipo de loucura de levar o mundo a uma terceira guerra. Uma terceira guerra mundial. Realmente é uma atitude muito perigosa e espera-se que isso ainda haja tempo de se resolver. Acho difícil.
principalmente se essa notícia se confirmar do primeiro ataque Ele já tinha avisado. ucraniano à Rússia com esses mísseis de longo alcance. Aí eu acho que é inevitável um conflito muito maior, de maiores dimensões. E esse conflito na Europa, conflito também no Oriente Médio, nós estamos a um passo de uma guerra mundial, lamentavelmente. A situação vai começando a ficar muito esquisita, porque quando os Estados Unidos... vamos entender uma coisa, né? O Tribunal Penal Internacional considera o Putin criminoso de guerra, mas não considera o Netanyahu. E o presidente americano que apoia a Ucrânia a ponto de autorizar o uso de armas que são restritas e que já tinha sido avisado pelo outro lado, não se metam nesta situação, e apoiar os ataques genocidas que Israel está fazendo, ninguém nega o direito de autodefesa de Israel. A diferença e eu acho engraçado, Chico, outro dia um cara que estava discutindo comigo, que o Líbano teve anos para banir o Hezbollah do seu território. Então, falou, gente, desculpa, é não conhecer o que é o fanatismo religioso e como funcionam esses grupos. Qualquer governo libanês que fizesse isso caía, até porque o Hezbollah controla o parlamento do Líbano. Então, não falem bobagem. Antes de você falar bobagem, pesquise, conheça a história e a estrutura daqueles países onde democracia é uma ficção. Aí você vai começar a entender que o que você fala é uma tremenda bobagem. Muito bem, Roberto, nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a opinião para o último bloco do programa. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, 19 de novembro. E agora, Roberto, nós vamos assistir ao VT do Roda Viva de ontem, da TV Cultura, Roda Viva, que teve como entrevistada a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT. E ela abordou a questão, colocou a sua posição com relação à escala 6x1. PEC 6x1. Vamos ver. Toda vez que vai se falar em direitos trabalhistas e a gente vai tirar a população, especialmente população negra, dessa condição total de precarização, aí sempre vem esse discurso de que vai desregulamentar, mas a gente não olha o que está do outro lado. Eu sou totalmente favorável a acabar com essa jornada 6x1. E nos termos da PEC da Érica Rio? Inclusive do ponto de vista... eu vou dizer, das famílias e das infâncias. Porque é muito triste a gente ser criança e não poder ter a mãe junto com a gente, nem um sábado, nem um domingo. Muitas vezes, nem no Natal e nem no Ano Novo. Uhum. Então, essa jornada, ela é importante. A outra coisa é a gente discutir o que aconteceu com o mundo do trabalho, né, nesse tempo. Porque... a desregulamentação, necessariamente, não é em função da proteção do trabalhador. O mundo do trabalho se vamos dizer, nem sei se a palavra correta é desregulamentar, é que o mundo do trabalho mudou, né? Ele mudou em função de que, por exemplo, boa parte das pessoas hoje quem trabalha no mundo digital trabalha um tempo em casa, um tempo presencial, né? Algumas tarefas que existiam deixaram de existir na forma que existiam anteriormente. Muito bem, Roberto. Esta aí é a posição da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Macaé Evaristo, sobre a escala 6x1. Será que ela foi escolha da Janja? Porque o programa de ontem, o Roda Viva de ontem, foi um dos piores programas da história do Roda Viva. Não porque ele tenha sido ruim, a direção sempre é impecável, a apresentação claro. é impecável. Eu não estou me referindo a isso, mas que entrevistada. Que essa pessoa pode ser ministra. Ela fala uma sequência de bobagens, Chico. O Japão, porque tudo para eles é questão... Agora virou 6x1 é racial. Por exemplo, eu vou falar uma coisa em relação a Érica Hilton, que é autora do projeto. Deputada do PSOL do Rio de Janeiro.
Só podia ter nascido no Rio esse projeto, né? No Rio já se trabalha 4x3. Sexta-feira ninguém trabalha. Tanto que, para quem não sabe, é feriado hoje no Rio de Janeiro. Por causa do G20. Mas é feriado. Eles adoram feriado. Vamos colocar as coisas bem claras. Eu gostaria de perguntar para a deputada Érica Hilton se as transexuais, se as pessoas que não têm oportunidade de emprego por causa da sua opção de gênero, não aguardam, rezam, fazem promessa para ter um emprego com jornada 6x1, carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição e vale-alimentação. De garantia, tudo direitinho. Ao invés de se auxiliar em salão de cabeleireiro, ou subemprego, ou a própria prostituição, onde não há garantia nenhuma. Será que a senhora consegue dimensionar isso, deputada Érica Hilton? Será que a senhora fala realmente em nome das pessoas que a senhora fala isso? Eu acho que é uma coisa para a senhora responder. Quando ela fala agora, o Japão tem jornada 6x1, Chico, e férias de 10 dias por ano. Mas lá não tem negros, só tem japonês. E eles são uma economia muito à frente da nossa. Quando na Alemanha, para combater o desemprego, os metalúrgicos criaram um turno a mais, Chico, eles concordaram em reduzir o salário. Então, veja bem. Em nome da geração de mais empregos. Exatamente. Não existe almoço grátis. Agora, querem diminuir a jornada sem diminuir salário, faz parte do projeto. Sim. Tá claro. O grande problema, e aí eu disse aqui que os haters iam amar, né? Quando eu falei da jornada 6x1, eu li cada bobagem, pessoas desprendidas da realidade. Completamente desprendidas da realidade. É simples. Nós passamos por um momento hoje que a lucratividade de todo o comércio, por exemplo, caiu. Eu quero ir passear no shopping sábado e domingo. Estão falando por causa disso, não é? Os pais... Gente, eu não posso ouvir tanta bobagem assim como essa mulher falou. Crianças nas favelas, nas comunidades que não vem a mãe. A mãe é faxineira, não tem vínculo empregatício nenhum. Essa jornada de 6x1 não existe para ela. Jornada de 6x1 não existe para faxineira, para diarista, não existe para o camelô que vende bugiganga na 25 de março, para o jardineiro que presta serviço ocasional. A gente não está falando deles. Todo dia é dia de trabalho. Exato, todo dia é dia de trabalho, exatamente, Chico. Sabe qual é o problema? É justamente isso. Tudo que vem dessa esquerda, que vive no século XIX, é CLT. CLT. É por isso que o PT não aprende a lição. Olhem o que aconteceu na eleição de São Paulo. Vai lembrar, CLT inspirada na famosa Carta del Lavoro de Mussolini. Exatamente. Vamos pensar, por que o PT perdeu na periferia de São Paulo? Porque não fala a língua deles, não se conecta. Pergunta para o menino, eu conversei outro dia com o entregador, com o cara do Uber, se eles queriam carteira assinada, eles não querem. Eles querem trabalhar a hora que eles querem. A jornada 6x1 para eles e nada é a mesma coisa. É de segunda a segunda. Não tem assim. Então, gente, vamos ter um pouquinho de cabeça no lugar. Esta mulher fala, não, 6x1, a mãe tem que ficar... A mãe é diarista. O que a jornada 6x1 vai mudar para ela? Nada. E para aquele que é vinculado, vai aumentar o custo. Para você ir passear no shopping, porque está trabalhando um dia a menos, sim, o shopping tem que estar aberto. Como é que ele vai estar aberto se o funcionário dele trabalhar 5x2? É uma boa pergunta. Pergunta para o funcionário do shopping, a funcionária de loja de shopping que é comissionada, sim, se ela quer ter folga. Ou se ela quer trabalhar. A jornada de shopping, trabalhar em shopping, acaba com a vida de qualquer um. Não tem tempo para estudar, não tem tempo para se preparar. Eu sei, é uma questão de escolha. Eu vou trabalhar em shopping, eu já sei o que está me esperando lá. Claro. Eu vou folgar durante a semana. É assim com quem trabalha de turno, na Petrobras, na Ultrafértil, trabalha em jornal, indústria química, jornalistas, tem plantão, na TV, jornal, rádio. Natal, gente, Ano Novo. E aí vem uma deputada do Rio de Janeiro,
encampar uma campanha, essa movimentação toda na internet, que está na cara, que é igualzinha, é o outro lado daquela da direita, sim, da extrema-direita, igualzinha, Chico. Fazendo terrorismo com os deputados, falando de coisas que não tem o menor senso de realidade e que não tem o menor vínculo com a realidade. E a gente vê uma ministra de Estado, num programa como o Roda Viva, falar a bobagem que ela falou. Eu acho que não entender por que o PT não está conseguindo dialogar com a periferia, está exatamente aí. E veja, tem um detalhe, ela Chico, é uma deputada estadual de Minas Gerais, no caso, e do PT. Ela um estado que onde o PT não consegue eleger, mas nem síndico de prédio. Agora, Chico, eu queria ver se a gente pode colocar o VT, tinha um outro, mas eu acho que o que ela fala da rejeição do PT. Vejam como ela é desvinculada da realidade. O que ela fala da rejeição do PT, coisa que a gente já discutiu, sim, num outro Roda Viva anterior. Em outras ocasiões, quer dizer, a questão exatamente da rejeição do PT, a avaliação da deputada Macaé Evaristo, que é ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, que, aliás, substituiu aquele ministro Silvio Almeida, que foi afastado exatamente por importunação e assédio sexual. Vamos ver, GT, por favor. Essas eleições municipais em Belo Horizonte, a senhora apoiou um candidato que recebeu menos de 5% dos votos. Eu queria te perguntar a que razões a senhora atribui esse fracasso eleitoral do PT, principalmente nas principais capitais do país. Bom, em Belo Horizonte eu acho que nós ganhamos, né? Porque, afinal de contas, quando eu fui eleita vereadora, nós elegemos 2, né? E agora nós dobramos a bancada na Câmara de Vereadores. Crescimento muito bom do meu ponto de vista, porque a gente precisa ocupar o legislativo. Eu tenho um foco, uma percepção de que a gente precisa crescer do ponto de vista do legislativo. Então, em BH, nosso candidato teve menos votos, mas teve uma lógica aí no final de voto útil, mas foi muito importante para a gente ter candidatura própria, para a gente ampliar o número de vereadores. O campo democrático, de maneira geral, ampliou em relação ao último processo eleitoral. A senhora defende que o PT, no segundo turno em Belo Horizonte, o candidato que ganhou foi o prefeito que se reelegeu do PSD. Sim, que o PT imediatamente apoiou, né? A senhora acha que o PT tem que fazer isso em nível nacional, fazer mais alianças com outros partidos? Como que é a visão da senhora sobre isso? Eu penso que sim, eu acho que a gente... no Brasil hoje, é muito difícil você se eleger se você não fizer uma grande composição de aliança, né? Eu penso que a nossa aliança, principalmente, ela precisa estar alicerçada em princípios democráticos, né? Eu acho que, para mim, a grande questão que a gente tem hoje, não só no Brasil, né, mas também é uma questão internacional, é a defesa da democracia. Ela não respondeu. Não respondeu, a questão não respondeu. Ela é tão... 5% ajudaram a eleger o prefeito, o PSD. É tão desvinculada da realidade que, primeiro, o PSD é Kassab. Kassab já disse que provavelmente não vai apoiar o Lula. Ele já deixou claro que não faz parte das ideias dele apoiar o Lula ou qualquer outro candidato indicado pelo PT. Sim. Olha, dobramos a nossa bancada de vereadores de 1 para 2. E ela não responde. O que ele perguntou foi o que está faltando no discurso do PT e a população. E ela não respondeu. Sabe por quê? Porque ela é o exemplo do divórcio entre o discurso do PT e ela não sabia nem o que ela estava falando. Quer dizer, apoiar o PSD do Kassab é a saída do PT? É isso que o PT vai ter pela frente? Olha... É lamentável, e a gente vê que passou a eleição e eles não aprenderam nada, eles não olharam para os seus próprios erros. Isso ficou claro quando a Gleisi respondeu ao Padilha, que foi o único que teve visão clara do que está acontecendo no PT, e ela e o grande, genial, Rasputin brasileiro, Rui Costa, criticaram o Padilha porque ele falou a verdade. O PT não consegue olhar o seu próprio rabo. Aí vai ficar difícil pensar em qualquer vitória daqui a 2 anos. Muito bem. E assim, Roberto, chegamos ao final. Teríamos muito a conversar, os temas importantíssimos, mas chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação
do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, no programa de hoje, e agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.